Após a sua experiência de pecado e de arrependimento, Davi experimentou o perdão, experimentou concretamente o perdão de Deus. Pediu um novo coração, o Senhor deu a ele um novo coração. Ele queria estar sob a ação do Espírito Santo, queria ser dirigido pelo Espírito Santo. E isso acontecia agora na vida de Davi. Mas se isso acontecia na vida de Davi, irmãos, qual seria agora a reação dele? O que ele faria com tanta bênção, com um perdão tão grande, com uma direção tão eficaz como a direção do Espírito Santo? Qual seria a atitude, qual seria o modo de vida de Davi? E ele diz lá no Salmo 51, no verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. E os pecadores a ti se converterão. Os pecadores voltarão ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós tomamos da água da vida, nós nos tornamos fontes. Um cristão, um crente convertido, ele não pode deixar para ele só a bênção da salvação. Ele quer falar aos outros, ele quer ensinar aos outros as verdades da salvação. Ele quer ensinar aos outros sobre a divindade, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre o Espírito Santo. No Salmo 51 ainda ele diz assim, que a minha língua exaltará a tua justiça. Cânticos de alegria, discursos, declarações acerca da justiça de Deus. É isso que Davi passou a fazer. É isso que todo crente, é tudo isso que todo aquele que se converte deve fazer. Exaltar a justiça. E Davi estava falando da justiça com relação ao seu pecado. Ele sabia das consequências do seu pecado, mas ele exaltava a justiça de Deus. Mas ainda continuando no Salmo 51, Davi diz que o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas o Senhor se agrada de corações contritos e quebrantados. Outras versões dizem assim, corações humildes e arrependidos. Corações compungidos. O Senhor se agrada, irmãos, quando nós nos arrependemos. O Senhor não se agrada quando nós nos mantemos em pecado, quando nós continuamos reincidindo em pecado. Mas o Senhor se agrada quando nos arrependemos. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o Senhor se agrada da nossa religião formal. O Senhor se agrada dos nossos rituais, das nossas tradições religiosas, da nossa herança religiosa. Veja, irmãos, nós devemos valorizar a nossa herança religiosa. Os conceitos religiosos que temos, que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós, ou aqueles que a igreja ensina. Mas isso, irmãos, não sobrepuja de maneira nenhuma um coração contrito, um coração humilde, um coração arrependido. É disso que o Senhor se agrada. O Senhor não se agrada, e na época de Davi falava, não se agrada de sacrifícios. Quantos sacrifícios eram feitos? Centenas de sacrifícios eram feitos. Mas o Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada de coração contrito. Nós vimos isso também quando estudamos o livro de Isaías. Mas o Senhor pode e quer nos justificar. Veja, irmãos, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é, nos livrar de toda a maldade. Esse texto que lemos, irmãos, de 1 João 9, é um resumo do Salmo 51, escrito por Davi. Mudança de coração, novo homem. Quero ler com vocês o texto da lição da Escola Sabatina, da página 50.
Davi não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado à sua família por meio de seus atos e exemplos. Ele sofreu as consequências das suas decisões e ações. Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. Ele sabia que pela fé precisava crer que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria e tomaria o seu lugar. Sabe, irmãos, pode ser que você tenha cometido algum mal que não pôde reparar esse mal. As consequências permaneceram. Mas lembre-se, da mesma forma que Davi não podia reviver aquele homem que ele mandou matar, mas ele podia confiar no perdão de Deus. Ele podia confiar que um dia viria o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e tomaria o seu lugar. Davi tinha a certeza da salvação. E isso é que nós podemos ter, irmãos, a certeza da salvação. O diabo, irmãos, quer fazer com que nós nos consideremos absolutamente perdidos, que nós nos consideremos sem solução. Não há solução para vocês. Quantas vezes, irmãos, eu já pensei, mas você está tanto tempo na igreja, como é que você ainda fez isso? Como é que você ainda faz isso? Você não tem jeito. Mas, irmãos, o Senhor Jesus dá jeito para todos, dá jeito para tudo, e Ele quer dar jeito para tudo. O Senhor Jesus veio aqui e morreu para que nós pudéssemos ser salvos. O Senhor Jesus morreu para que os nossos pecados, por piores que sejam perdoados, sejam redimidos. O Senhor Jesus morreu para tomar o nosso lugar. Um lugar que nós não merecemos, irmãos. O Senhor Jesus veio para tomar, agora pegou o nosso lugar, para que nós pudéssemos tomar o lugar dele, para que nós pudéssemos ser herdeiros da vida eterna. Como já estudamos também, o Senhor Jesus veio nos chamar de amigos, nos escolheu como amigos, apesar de nós não termos nada que nos recomende. Mas o Senhor Jesus, irmãos, quer que nós tenhamos certeza da salvação. Davi tinha certeza da salvação, apesar de tudo que ele tinha feito. Por que ele tinha certeza da salvação, irmãos? Por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que ainda não tinha acontecido. Ia acontecer 1000 anos depois da época de Davi. Mas um sacrifício que já aconteceu e que nós sabemos que já aconteceu, e a Bíblia registrou isso para que nós tenhamos segurança, para que a gente possa descansar tranquilos na salvação em Cristo Jesus.